A paz de Cristo, meus irmãos. Hoje vamos meditar em um tema muito importante para os nossos dias. Unção não é barulho. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas confundem espiritualidade com visibilidade e unção com barulho. Existe a ideia de que quanto mais alto, mais forte, quanto mais chamativo, mais espiritual. Porém, quando abrimos as Escrituras, percebemos uma verdade que confronta essa mentalidade. Unção não é barulho. A unção verdadeira não precisa de palco, não depende de aplausos e não se sustenta na aprovação dos homens. Ela se manifesta muitas vezes no silêncio, na reverência e na profundidade da comunhão com Deus. Primeiro ponto: o barulho agrada aos homens, não a Deus. Os fariseus são um exemplo claro disso. Eles amavam o barulho, a visibilidade e o reconhecimento público. Jesus os repreendeu duramente, não porque oravam ou jejuavam, mas porque faziam tudo isso para serem vistos pelos homens. Em Mateus 6, Jesus nos orienta: quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. A oração dos fariseus tinha som, mas não tinha profundidade. Tinha palavras, mas não tinha quebrantamento. Tinha barulho exterior, mas um silêncio interior diante de Deus. Jesus deixa claro que a motivação errada anula a espiritualidade verdadeira. Onde há exibição, a unção se retira. A verdadeira unção não é um espetáculo para os outros, é uma experiência com Deus. E isso nos leva ao segundo ponto. Jesus ensina o caminho do secreto. Logo em seguida ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. O secreto não combina com barulho. O secreto é silencioso, profundo e verdadeiro. É nesse lugar, a sós com Deus, que Ele trata o nosso coração, corrige nossas intenções e libera uma unção genuína. O que nasce no secreto pode até se manifestar em público, mas jamais nasce do desejo de aparecer. A unção que transforma vidas não vem do grito, vem da intimidade. Quem anda com Deus no secreto não precisa se provar em público. Sua vida já é a prova. A força não está no volume da sua voz, mas na profundidade da sua comunhão. O terceiro ponto que confirma isso está na estrutura do tabernáculo. Quando olhamos para o tabernáculo no Antigo Testamento, essa verdade fica ainda mais clara. O pátio exterior era cheio de movimento, pessoas, sacrifícios e sons. O lugar santo, um pouco mais adentro, tinha as atividades dos sacerdotes. Mas o lugar mais sagrado de todos, o Santo dos Santos, além do véu, era o lugar mais silencioso. Ali não entrava multidão, ali não havia barulho, ali não havia espetáculo. Ali estava a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Isso nos ensina uma lição poderosa. Quanto mais perto da glória de Deus, menos necessidade de ruído humano. Deus não habita na agitação que criamos, mas na reverência e no temor que demonstramos. O silêncio diante dele é um ato de adoração. Agora, vamos ver como Jesus aplicou isso em sua vida. O quarto ponto é o silêncio de Jesus diante da mulher adúltera. Em João 8, os escribas e fariseus trazem uma mulher pega em adultério. Eles falam alto, acusam, citam a lei, pressionam Jesus. O ambiente é de tensão e muito barulho. Mas o que Jesus faz? Algo surpreendente. Ele se cala. Enquanto eles gritavam acusações, Jesus, em silêncio, escrevia no chão. O silêncio de Cristo foi mais poderoso do que todas as acusações juntas. Não houve gritos, não houve discussão, não houve defesa exaltada. Houve silêncio e graça. Um por um, os acusadores foram embora, confrontados por sua própria consciência.
O silêncio de Jesus revelou uma autoridade que o barulho deles jamais poderia produzir. A verdadeira autoridade espiritual não precisa gritar para ser ouvida. O quinto ponto é o silêncio de Jesus diante de Pilatos e Herodes. Durante seu julgamento, diante de Pilatos, Jesus não se defende. Diante de Herodes, ele não realiza sinais espetaculares para se promover. Ele permanece em silêncio. A Bíblia diz que Pilatos ficou admirado e Herodes frustrado. Mas o plano de Deus seguiu firme. O silêncio de Jesus não era fraqueza, era submissão à vontade do Pai. Ele confiava plenamente em Deus. Quando sabemos quem somos em Deus, não precisamos levantar a voz para provar nosso valor ou nossa unção. A unção verdadeira descansa em Deus. Ela não se desespera para ser reconhecida. Ela sabe que a aprovação que importa vem do céu, não da terra. E isso nos leva ao sexto ponto, um convite direto de Deus para nós no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus não diz agitem-se, nem gritem, nem façam barulho para que eu os ouça. Ele diz aquietai-vos. O conhecimento profundo de Deus nasce na quietude. Só um coração aquietado consegue discernir a sua voz suave. Em um mundo tão barulhento, Deus continua falando baixo. E quem não aprende a aquietar-se, perde a direção, perde a comunhão, perde a verdadeira unção. Para concluir, meus irmãos, unção não é barulho. Os fariseus buscavam o barulho e os aplausos dos homens. Jesus buscava o secreto e a vontade do Pai. Um produziu aparência religiosa, o outro produziu salvação eterna para a humanidade. Unção não é o volume da sua voz. Unção não é uma performance espiritual no palco. Unção é a presença de Deus manifesta na sua vida, seja no silêncio do seu quarto ou no meio da multidão. Que o nosso maior desejo seja ser conhecido no céu, mesmo que não sejamos aplaudidos na terra. Porque no fim, o lugar mais silencioso é também o lugar mais cheio de glória. E ainda hoje, Deus nos chama para perto dele, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e deixe seu comentário. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.